Oi pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Vamos para a nossa última aula de português da semana, continuando a temática do material do Simplifica, que é sustentabilidade. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o uso racional da água, mas também vamos relembrar um pouco sobre a estrutura de um artigo de opinião. Nosso tema da aula é Está fora de ordem. E agora? Então vamos dar uma olhada aqui nas experiências propostas para hoje. Inicialmente, pessoal, nós temos aqui essa afirmação, né? O uso racional da água é um dos temas mais debatidos em nossa sociedade. Vamos analisar um artigo de opinião sobre esse tema? Antes da gente analisar esse artigo de opinião, primeiramente vamos relembrar aqui as partes que compõem um artigo de opinião. Então, quais são as partes que compõem o artigo de opinião? Nós temos aqui, gente, a estrutura do artigo de opinião. Ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Essa introdução é o que nós chamamos de introdução com tese. O que é a tese? Nós já falamos que a tese é a mesma coisa que a ideia defendida pelo autor. Então, na introdução, o autor apresenta o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Então, no caso, gente, quando vai se escrever um artigo de opinião, nós temos que ter uma ideia em relação ao tema que nós vamos desenvolver. E o nosso objetivo principal é justamente convencer o nosso leitor com argumentos de que o nosso ponto de vista está correto. Após a introdução, nós temos o desenvolvimento com argumentação. Nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentam-se argumentos que comprovem um ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. Então, gente, para a gente desenvolver um bom artigo de opinião, nós temos que ter um texto embasado em pesquisas, em dados científicos, em opinião de especialistas, para que a gente tenha argumentos cada vez mais plausíveis para justamente defender o nosso ponto de vista, tá? Da maneira melhor possível, tá? Depois que você fizer toda essa parte de introdução e a parte de desenvolvimento, a gente vai aqui para a conclusão. Na conclusão, se apresenta uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reitera-se a tese, agora comprovada pelos argumentos. É como se você fechasse as ideias do seu texto. Você vai justamente chegar a uma conclusão, tá? E fazer também o leitor chegar a essa conclusão junto com você em relação a tudo que foi falado dentro desse texto. Por que nós estamos revendo essa parte, pessoal? Porque aqui é uma preparação para a atividade proposta de hoje. No caso, gente, essa atividade proposta é justamente trabalhando com o artigo de opinião citado no início do material. Como é que vocês vão fazer? Hora de conectar as partes do texto e organizar o artigo de opinião. Então, na próxima página, vocês vão ter um artigo de opinião que ele está dividido em 8 partes. Mas essas 8 partes, elas estão totalmente fora de ordem. Vamos dar uma olhada? Pronto, gente. Nós temos aqui o início, né, da atividade e como vocês podem ver, ó, está dividido em 8 partes diferentes. Essas 8 partes, elas estão totalmente fora de ordem. E o objetivo da atividade de hoje é você colocar esse artigo de opinião em ordem. Você vai ler todas as partes do texto, você vai aí dar uma olhada no encadeamento das ideias, tá? Para que você possa organizar o texto da melhor maneira possível. Claro que você não vai ter que copiar, pessoal, todo esse artigo de opinião. Você vai utilizar essa numeração que tem aqui no início de cada parágrafo separado. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, até o número 8. Então, no diário de bordo de vocês vão colocar só número 1, número 2, número 3, na ordem que vocês acham que esse artigo de opinião, né, está corretamente indicado aí na ordem, tá ok? Então, essa é a atividade proposta de hoje, colocar esse texto em ordem, ok? Essa é a única atividade que eu vou pedir para vocês estarem organizando no diário de bordo de vocês. E é claro, né, gente, depois que você organizar o texto, leia o texto completo, para que você possa ter uma ideia bem dentro mesmo aí do que foi proposto no material, de como é a estrutura do artigo de opinião. Para finalizar,
nós temos aqui, para saber mais, o fechamento aqui das ideias de hoje, as experiências que foram propostas no material e também, né, pessoal, o material complementar, as leituras, os vídeos que você pode estar acessando para se inteirar um pouquinho mais aí do conteúdo de hoje, ok?